Unidade 2, e dentro da unidade 2 nós temos a cinemática escalar e a cinemática vetorial. A cinemática parte da mecânica, que estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com as causas desse movimento. Então, a cinemática vai estudar o movimento, mas sem se preocupar com as causas. A primeira parte é a cinemática escalar e a segunda parte é a cinemática vetorial. Dentro da cinemática escalar, nós vamos estudar o movimento, movimento dos corpos, partículas, trajetória de corpos e partículas, o espaço, o deslocamento escalar. Vamos estudar também as grandezas físicas, velocidade e aceleração no movimento em uma dimensão, por isso que se diz um movimento unidimensional, porque é um movimento 1D em uma dimensão. Vamos estudar também o movimento de lançamento na horizontal e de lançamento oblíquo. Esse já não é um movimento unidimensional, é um movimento no plano, é um movimento em duas dimensões. Então são os assuntos que serão estudados dentro da cinemática escalar. Bom, a primeira definição que a gente vai estudar é a definição de espaço. O deslocamento escalar seguido de velocidade e aceleração, que é o movimento em uma dimensão. Então, como é que a gente vai definir deslocamento escalar de uma partícula? A partícula sai de uma posição inicial, que a gente chama de xi, vai até uma posição final, que nós chamamos de xf, e quando você pega a posição final ocupada por essa partícula e subtrai da posição inicial dela, você tem uma variação, uma variação de distância, um ΔX. Então, ΔX, que é a variação de distância, a variação de espaço, vai ser o espaço final menos o espaço inicial da partícula. Então, ΔX é xf menos xi. O deslocamento escalar, ele é igual ao que? A diferença entre os espaços final e inicial ocupado pela partícula. Então, a primeira equaçãozinha que a gente está vendo é o ΔX, calcular o ΔX. ΔX é igual a xf menos xi. Logo após a definição do deslocamento escalar, nós temos que nos preocupar também com o conceito, a definição de velocidade escalar. Como é que você determina a velocidade escalar de uma partícula ou de um móvel? A velocidade escalar vai ser o quê? A variação de espaço dividido pela variação de tempo. Então, ΔX sobre ΔT, espaço sobre tempo. É só lembrar da unidade de velocidade, quilômetros por hora. Um móvel a 80 km por hora. Então você tem 80 km por hora, distância 80 km, tempo hora. Então 80 km por hora é a velocidade escalar. Então, quando se desloca de um ponto a outro da trajetória dessa partícula, você vai gastar um certo tempo para fazer isso. Você sai de uma posição inicial e vai até uma posição final, você vai gastar um tempo para percorrer esse espaço. Então você tem um instante inicial TI, nesse instante inicial TI a posição da partícula é xi, e no instante final TF a posição da partícula é xf. Então você pega xf menos xi, você tem ΔX, que é a variação de espaço. Se você pega TF menos TI, tempo final menos tempo inicial, você tem a variação de tempo, Então, o intervalo de tempo vai ser determinado dessa maneira. Você vai ter ΔT, que é a variação de tempo, é igual a tempo final menos tempo inicial. Então, temos tempo final menos tempo inicial, que é exatamente essa relação. ΔT é igual a TF menos TI. E essa outra relação, variação de espaço, é igual a espaço final menos espaço inicial. Então nós podemos definir agora a velocidade escalar média, que é chamada de VM. Como que se determina a velocidade escalar média? Que é a velocidade que está relacionada com o movimento de translação, o movimento de translado da partícula, quando ela sai de uma posição e vai até outra. Notem que não estamos falando de movimento de rotação,
não é um movimento circular, um movimento de rotação. Estamos falando a respeito de um movimento translacional, um movimento de translado, de translação, onde a partícula sai de uma posição e vai até outra posição, né? Então a razão, né, a divisão entre o deslocamento escalar e o correspondente intervalo de tempo ΔP, né, nós encontramos aí a velocidade escalar. Então Vm, que é a velocidade escalar, é ΔX sobre ΔT, variação de espaço sobre variação de tempo, ou seja, espaço final menos espaço inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Bom, temos aqui o nosso primeiro exemplo. Suponha que um carro em movimento, sempre no mesmo sentido em relação ao solo, o solo é o nosso referencial, percorra 210 quilômetros em 3 horas. Então, a distância percorrida, 210 quilômetros, e o tempo, 3 horas. A pergunta é, qual o valor de sua velocidade escalar média? Então, a velocidade escalar média, nós sabemos que é ΔX sobre ΔT. Quem é o ΔX? O ΔX é a variação de espaço, é o 210 quilômetros. E o ΔT é a variação de tempo, 3 horas. Se você pegar 210 quilômetros e dividir por 3 horas, você vai encontrar 70 quilômetros por hora. Esses 70 quilômetros por hora é o valor da sua velocidade média. Então, olha lá, a velocidade escalar média é igual à distância efetivamente percorrida pelo tempo gasto. Percorreu 70 quilômetros em 1 hora. Só que a gente tem que lembrar muito bem que durante, né, o movimento desse móvel, ele pode ter aumentado a velocidade, diminuído e até eventualmente parado. Mas na média, a velocidade dele foi de 70 km por hora, né? Então a velocidade escalar em cada instante é denominada de velocidade escalar instantânea. Quando você, no instante que olha para o velocímetro do automóvel, você está dirigindo uma estrada, no momento que você bate o olho no velocímetro, aquele instante de tempo infinitesimal, aquele instante de tempo muito pequeno que você bateu o olho no velocímetro, aquela velocidade ali nós chamamos de velocidade escalar instantânea. Instantaneamente você determinou a velocidade escalar, que é chamada de velocidade escalar instantânea. E ela está sempre associada ao que? A movimentos variados, né? Porque está tendo aumento e diminuição de velocidade, então no momento que você bate o olho no velocímetro, é a velocidade escalar instantânea. Como que matematicamente você determina a velocidade escalar instantânea, né? Então a velocidade escalar instantânea vai ser o limite dessa variação de tempo, ΔT, tendendo a zero, já que é um tempo muito pequeno, o tempo que você bate o olho ali é um tempo infinitesimal. Então o limite de ΔT tendendo a zero da variação de espaço ΔX sobre a variação de tempo ΔT, é assim que você lê: velocidade escalar instantânea é igual ao limite de ΔT tendendo a zero de ΔX sobre ΔT. Isso vai ser igual ao quê? Isso vai ser igual à evolução temporal do espaço, ou seja, a derivada do espaço x em relação ao tempo. Você pode falar de várias maneiras. Você pode falar dx dt, você pode falar derivada de x em relação a t, derivada do espaço em relação ao tempo, evolução temporal do espaço, e ainda mais, você pode falar que a velocidade escalar instantânea é como que o espaço se comporta com o passar do tempo. Então é isso que nós estamos querendo dizer com velocidade sendo a derivada do espaço em relação ao tempo. É a taxa de variação do espaço. Então você tem dx dt. Agora você pode utilizar a linguagem do cálculo diferencial. No cálculo diferencial, você pode dizer que temos a derivada de x com relação ao tempo, derivada de x em relação ao t, que é o que nós já dizemos antes. E você pode escrever como dx dt. Então a velocidade escalar instantânea ela vai ser obtida através do cálculo da derivada do espaço em relação ao tempo, a evolução temporal do espaço, né? Então v vai ser igual ao que? Dx dt. Se v é dx dt, você pode pegar e dizer que dx vai ser o que? V dt. Tá?
dx é v dt. Então dx vai ser v dt. Então dx, que é um elemento de espaço, um espaço muito pequeno, vai ser igual a velocidade vezes um tempo infinitesimal, um tempo muito pequeno. Então você pode dizer que dx é igual a v dt. Continuando aqui com um exemplo, aqui ó, é dada a equação horária do espaço de um carro. Esse espaço é a posição x em relação ao tempo, que é igual a 5 menos 2t mais 6t ao quadrado, com x medido em metros e o t medido em segundos. A pergunta na letra A diz aqui, a equação horária da velocidade escalar instantânea. Bom, nós já sabemos que para determinar a velocidade escalar instantânea, basta tomarmos o que? A derivada da posição em relação ao tempo, v igual a dx dt, né? Então, no lugar desse x, você vai colocar exatamente essa equação horária. Essa equação horária é o 5 menos 2t mais 6t quadrado. Então, no lugar desse x, né, você vai colocar o 5 menos 2t mais 6t quadrado. Então vai ter a derivada em relação ao tempo de quem? De 5 menos 2t mais 6t quadrado. Qual que é a derivada em relação ao tempo do 5? A derivada em relação ao tempo desse 5 é 0, né? Porque você tem a derivada aqui do 5, que é uma constante, então você vai ter a derivada do 5 em relação ao tempo, não tem, então é 0. Qual que é a derivada do 2t? Derivada de 2t em relação ao tempo. Ora, nós temos que 2t, né, é a mesma coisa de dizer 2t elevado a 1. Então o que a gente vai fazer para encontrar a derivada de 2t com relação ao tempo? A derivada de 2t com relação ao tempo vai ser o quê? Você vai pegar esse 1, multiplicar pelo 2 que está aqui embaixo, então vai ficar 1 vezes 2 que dá 2, você vai repetir o t, e esse 1 que está aqui em cima, você vai subtrair de 1, então você subtrai o expoente de 1, mas antes de você subtrair o expoente de 1, você vai pegar esse 1 que está lá em cima e multiplicar pelo 2, essa é a regra, então vai ficar 2 que multiplica t elevado a 1 menos 1, 2 que multiplica t elevado a 1 menos 1, é a mesma coisa de falar 2 que multiplica t, 1 menos 1, 0, t elevado a 0, né? Aí o que acontece? T elevado a 0, qualquer número, qualquer letra, número elevado a 0, dá 1, né? Então o que acontece? T elevado a 0 dá 1, 1 vezes, isso aqui dá 1, 1 vezes 2 vai dar 2, por isso que apareceu esse 2 aqui, tá? E o outro, qual que é a derivada em relação ao tempo de 6t quadrado? Bom, a derivada em relação ao tempo, né, do 6t quadrado, tá? A derivada aqui em relação ao tempo desse 6t quadrado vai ser o que? Você tem 6t ao quadrado. Qual é a derivada? Você pega o 2, multiplica pelo 6, dá 12. Você repete o t, e esse 2 que ficou ali em cima, você pega menos quanto? Menos 1. Então vai ficar 12, e multiplica t, 2 menos 1, dá 1. T elevado a 1 é t, vezes 12, você vai ter 12t. Então 12t é exatamente esse valor que está aqui. Então a derivada com relação ao tempo de 5 menos 2t mais 6t quadrado vai ser igual a quanto? A menos 2 mais 12t, né? Então aqui você tem que a velocidade em relação ao tempo é menos 2 mais 12t, e essa é exatamente, né, a equação horária da velocidade escalar instantânea. Muito bem, na letra B ele diz, a velocidade escalar instantânea, no instante 5 segundos. Então o que você vai fazer? No lugar desse t que está aqui, você vai substituir os 5 segundos. Vai ficar como?
velocidade, né, em relação ao tempo vai ser o que? Menos 2 mais 12, que multiplica quanto? Os 5. Os 5 segundos que você substituiu. Isso vai ser igual a quanto? 12 vezes 5 menos 2, você vai encontrar quanto? 58. E como é velocidade, você vai ter 58 metros por segundo. Então 58 metros por segundo é a velocidade no instante 5 segundos, né? Na letra C, ele pergunta: um instante no qual a velocidade escalar instantânea é nula, né? Então, se a velocidade escalar instantânea é nula, você vai dizer que o V vale zero. Então, como que você vai fazer? Você vai pegar V igual a menos 2 mais 12t, que é esse valor aqui, depois que você já derivou. Aí, no lugar do V, você vai colocar o zero, já que a velocidade escalar instantânea é nula. Esse dado foi fornecido pelo problema, você vai colocar zero no lugar do V. Então, zero é igual a menos 2 mais 12t, né? Então, o que acontece? Esse menos 2 passando para o outro lado vai ficar positivo. Então, 2 é igual a 12t. O 12 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por 12 é igual a t. 2 dividido por 12, você vai encontrar 0,16666 segundos. Esse é o valor do tempo. Nesse caso, você determinou o tempo, determinou a velocidade para o instante 5 segundos e determinou a equação horária da velocidade escalar instantânea. Então, esse é o exemplo. Continuando, né, nós podemos aqui determinar a posição final da partícula, que a gente chama de XF, quando a velocidade da partícula é constante. Então, se a velocidade da partícula é constante e diferente, né, de zero, né, se a velocidade da partícula é constante e diferente de zero, o que acontece? Da mesma forma que você determina a velocidade média, você determina a velocidade. A velocidade, que é a variação de espaço sobre a variação de tempo, que é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Essa velocidade sendo constante, você vai ter um movimento, e esse movimento tem nome, e o movimento para a velocidade constante chama-se movimento retilíneo uniforme, MRU. Quando a velocidade é constante, o movimento é retilíneo e uniforme. Então, como é que você vai determinar? Você vai pegar espaço final menos espaço inicial é igual a velocidade vezes variação de tempo. Por quê? Porque se você tem que velocidade é espaço final menos espaço inicial dividido pela variação de tempo, essa variação de tempo que está aqui embaixo você pode multiplicar pela velocidade. Então você vai ter o quê? Você vai ter que velocidade vezes a variação de tempo vai ser igual a quem? A x final, espaço final menos espaço inicial, que é exatamente o que está escrito aqui. Espaço final menos espaço inicial é velocidade vezes variação de tempo. Muito bem. Se espaço final menos espaço inicial é igual a velocidade vezes variação de tempo, né, você pode pegar esse x inicial que está aqui, negativo, e passar para o outro lado. Você pode pegar esse x inicial e passar para cá, para o outro lado. Então vai ficar como? Vai ficar x final é igual ao quê? O x inicial que você passou para o outro lado ficou positivo, mais velocidade vezes variação de tempo.
Mas quem é a variação de tempo? A variação de tempo é igual a tempo final menos tempo inicial. Então, substituindo no lugar do ΔT o tempo final menos tempo inicial, você tem essa equação horária aqui, que diz que o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo final menos tempo inicial. Você pode escrever duas equações que são equivalentes, que é a equação para o espaço final, você pode chamar de x ou de s. Então, o x final é igual a x inicial, que é a posição inicial, mais velocidade vezes tempo. X igual a x0 mais vt. Ou você pode escrever que espaço final s de space é igual a espaço inicial s0 mais velocidade vezes tempo. Você está falando aqui, ó, a mesma coisa, tá? Você tem aqui x final é igual a x inicial mais velocidade vezes tempo, e tem também que espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. E o movimento, ele pode ser progressivo ou pode ser retrógrado, né? O movimento é progressivo quando o sentido do movimento da partícula está no mesmo sentido da trajetória. Quando está no mesmo sentido da trajetória, você vai ter como resultado uma velocidade positiva. Aí você diz que o movimento é progressivo. No caso contrário, quando a velocidade é negativa, aí você vai ter um movimento que nós vamos chamar de movimento retrógrado. Tá? Independente da trajetória, você pode escrever que espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Tá? Então, dando continuidade, nós temos aqui essa equação espaço final igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo, é uma equação de primeiro grau, né? E a representação gráfica dessa equação em um plano vai ser exatamente uma reta. Então nós temos aqui a reta, você tem aqui espaço versus tempo, e aqui nós temos uma reta. Muito bem, essa distância aqui, ΔX, e aqui nós temos um ΔT. ΔX sobre ΔT é a velocidade. Só que nós temos aqui um ângulo, que nós chamamos de ângulo θ, e se tomarmos a tangente desse ângulo θ, você vai encontrar a velocidade, justamente porque a tangente de θ é ΔX sobre ΔT. Olha lá, a tangente de θ é igual a ΔX sobre ΔT. E como o ΔX sobre ΔT é velocidade, como o ΔX sobre ΔT é velocidade, então a tangente de θ é ΔX sobre ΔT. Então nós temos aqui um gráfico do espaço versus tempo. Continuidade, nós podemos também usar o cálculo diferencial e integral para obtermos a equação horária, que nós chamamos de equação horária do MRU. E a equação horária do MRU é exatamente essa aqui: espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Lembrando que velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo, é a evolução temporal do espaço, é como que o espaço se comporta com o passar do tempo. Você pode escrever o seguinte: você pode passar o dt para cá e você vai escrever que vdt é igual a dx. Se vdt é igual a dx, você pode dizer que dx, você pode dizer que dx é vdt. Se dx é vdt, como é que você faz? Usando o cálculo diferencial integral. Você vai colocar a integral desse lado e a integral, que é uma soma do outro.
Desse lado, você vai colocar a integral de x0 até x, da posição inicial até a posição final. Desse outro lado, você vai colocar a integral de quanto? De um tempo inicial t0, que você chama de zero, que é um instante inicial, até um tempo t. Por isso que nós escrevemos que a integral de x0 a x d dx é igual à integral de t0 igual a 0 até t de v dt. Muito bem, quem é a integral de dx? A integral de dx, eu gostaria que vocês não esquecessem. Integral de dx é x. A soma de um x muito pequeno dá um x grande. Você somando coisas pequenas sem coisa encontra uma coisa grande, certo? Se eu pego você, tá? Se eu pego você, certo? A integral, né, de pedacinhos seus, pedacinhos muito pequenos de você. Se eu pegar a integral desses pedacinhos muito pequenos de você, se eu somar os pedacinhos seus muito pequenos, eu vou encontrar o que como resposta? Você. Você é a soma dos seus pedacinhos. E aqui não é diferente. A soma dos pedacinhos de x, desses pedacinhos muito pequenos, são x muito pequenos, infinitesimais, vai dar x. E a soma de, por exemplo, dy, vai dar y, tá? E a soma de dz vai dar z. Então como é que você vai fazer? Aqui nós temos a integral de x0 a x de dx. Aí eu pergunto, quem é a integral de dx? Aí você vai responder, x. Qual o limite de integração? Aqui está de x0 até x. Então o limite de integração aqui de x0 até x. Isso vai ser igual, a sua velocidade é uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, ela sai da integral. Então para fora da integral você escreve o v. Dentro da integral restou o que para você? Integral de quem? Integral de dt. Quem é a integral de dt? A integral de dt, já falamos, integral de dx é x, integral de dy é y, integral de dz é z. Portanto, a integral de dt é quem? A integral de dt é t. E o limite de integração aqui vai ser de 0 a t, ó. De 0 a t. Agora como é que você faz? X de x0 a x. Você vai pegar esse x e colocar no lugar desse x, vai escrever x, menos esse x0 no lugar de xx, você vai escrever x0. Ou seja, x de x0 a x é o x de cima menos o x0 de baixo. Isso vai ser igual ao que? A v. Substitui o t de cima, você vai ter t. Nem precisa substituir esse, que vai dar zero mesmo. Então você vai ter x menos x0 igual a vt. Se x menos x0 é vt, se você passar o menos x0 para o outro lado, você vai ter que x é igual a x0 mais vt, que é exatamente a equação horária que estávamos procurando. Que beleza, né? Olha lá, x igual a x0 mais vt. É a sua equação horária através do cálculo diferencial integral, né, que vocês já aprenderam na disciplina de cálculo, né? Cálculo 1. Né? Temos a aceleração escalar. Como é que se determina a aceleração escalar? A aceleração escalar, né, é a taxa de variação da velocidade com relação a quem? Com relação ao tempo. Então aqui a aceleração, que é igual à aceleração escalar média, é o que?
ΔV sobre ΔT. Quem que é ΔV sobre ΔT? É a variação de velocidade sobre variação de tempo. Como é que se determina a variação de velocidade? Velocidade final menos velocidade inicial. E como é que se determina a variação de tempo? Tempo final menos tempo inicial. Então você vai dizer o seguinte: você vai dizer que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Você pode dizer assim: a aceleração é ΔV sobre ΔT, variação de velocidade sobre variação de tempo. Ou pode dizer também que a aceleração é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. VF menos VI sobre TF menos TI. Assim você determina a aceleração. Muito bem. Se a aceleração é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial, o que você pode fazer? Você pode pegar e chamar esse tempo final menos tempo inicial, você pode chamar de ΔT. Então a aceleração vai ser o quê? Velocidade final menos velocidade inicial dividido por ΔT. Então velocidade final menos velocidade inicial dividido por ΔT é a nossa aceleração. Logo, você pode pegar esse ΔT e multiplicar por A, e você vai encontrar o quê? Você vai encontrar aqui a aceleração vezes variação de tempo é igual a velocidade final menos velocidade inicial. Que beleza, olha lá, aceleração vezes variação de tempo é igual a velocidade final menos velocidade inicial, que é a mesma coisa do que está escrito aqui, ó. Olha lá a equação. Velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes variação de tempo. É muito importante na física você saber o nome de cada uma dessas grandezas que aparecem aqui. Você tem que saber que isso aqui é aceleração, isso aqui é a aceleração média, aqui é a variação de velocidade, variação de tempo, velocidade final, velocidade inicial, tempo final, tempo inicial. Tem que saber. Você tem que olhar para a grandeza que está sendo representada aqui matematicamente e saber o significado dela. Com isso você vai ser capaz de resolver todos os problemas. Você vai conseguir resolver todos os problemas se você sabe o nome da grandeza e como essa grandeza é representada matematicamente. Todo mundo sabe o que é aceleração. Se você pegar um carro e dirigir ele, você vai saber. Pisa no acelerador que você vai saber o que é aceleração. Agora, o arcabouço teórico, a teoria que está por trás daquela aceleração, quando você está pisando lá no acelerador, você está vendo aqui. É velocidade final menos velocidade inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, que é a aceleração. Isso é aceleração. A taxa de variação da velocidade com relação ao tempo. Como que a velocidade se comporta com o passar do tempo. A evolução temporal, né, da velocidade. Certo? Então nós temos aqui que velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes variação de tempo. Muito bem. Vamos pegar essa velocidade inicial que está negativa aqui, passar para o outro lado. Se você passar para o outro lado, vai ficar como? Vamos reescrever isso aqui. Velocidade final é igual ao quê? Velocidade inicial mais aceleração vezes variação de tempo. Que é exatamente, né, essa equação que está aqui embaixo. Essa equação aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes variação de tempo. Muito bem. Quem é a variação de tempo? Variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Então você pode dizer que a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração que multiplica tempo final menos tempo inicial, né? Considerando o tempo inicial como sendo zero, que é o início do movimento,
Então, se TI vale zero, o que vai acontecer? Esse TI vale zero, isso aqui vai valer zero, o TF vamos chamar de T, olha lá, o tempo final a gente vai chamar de T, então aqui você vai ficar com A vezes T. A vezes T é AT, aceleração vezes tempo. Com isso, você pode escrever essa equação horária: velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então você pode escrever genericamente, você pode chamar a velocidade final de V, pode chamar a velocidade inicial de V0, e com isso você vai escrever que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Olha só, mais uma equação. Para determinar a velocidade final, o que você faz? Pega a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo. Velocidade inicial mais aceleração vezes tempo é a velocidade. Então a gente chama isso aqui, a gente chama de função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. Qual é a função horária da velocidade do movimento retilíneo uniformemente variado? V igual a V0 mais AT. Então o que acontece? Com o movimento, a rapidez de uma partícula pode permanecer o quê? Constante no tempo. Isso quando você tem um movimento uniforme, quando o movimento for uniforme. Aumentar quando o movimento for progressivo ou diminuir quando o movimento for o quê? Quando o movimento for retardado. Então, se a rapidez vai aumentar ou diminuir de maneira uniforme, você diz que a aceleração dessa partícula é o quê? É constante. A rapidez aumenta ou diminui, mas de maneira uniforme. Então, a aceleração vai ser constante. Toda vez que a aceleração é constante, e diferente de zero, você tem um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, você vai ter a aceleração constante nesse tipo de movimento. Olha um exemplo. Calcule a velocidade final de uma motocicleta com aceleração uniforme de 10 metros por segundo ao quadrado durante 30 segundos, sabendo que no tempo inicial sua velocidade V0 era de 20 metros por segundo. Depois você vai ter que transformar a velocidade final para km por hora. Então é só lembrar, você vai ter que utilizar a equação horária da velocidade escalar para o movimento retilíneo uniformemente variado. Qual que é essa equação? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Quem é a velocidade inicial? Foi dada aqui, V0 igual a 20. Velocidade inicial igual a 20. A aceleração também foi dada, olha lá a aceleração, 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o tempo? 30 segundos. Você tem 10 vezes 30, 300 mais 20, você encontra uma velocidade final de 320 metros por segundo. Para você determinar a velocidade em km por hora, você faz assim, você pega o 320 e divide por 3,6, Para passar de metros por segundo aqui para km por hora, você vai dividir por 3,6. Então, dividindo por 3,6, 320 dividido por 3,6, você vai encontrar 88,88 km por hora. Então essa é a velocidade final. Continuando, você pode determinar também a aceleração escalar instantânea, de forma semelhante quando você determinou a velocidade escalar instantânea. Se a velocidade escalar instantânea é o limite de ΔT tendendo a zero de ΔX sobre ΔT, você vai dizer que a aceleração escalar instantânea é o limite de ΔT tendendo a zero de ΔV sobre ΔT, que é a mesma coisa de você falar o quê? É a mesma coisa de você falar a derivada da velocidade em relação ao tempo, a evolução temporal da velocidade, como a velocidade se comporta com o passar do tempo. Tudo isso é a aceleração escalar
instantânea. Você pode escrever isso dessa maneira: se você tem que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, é só você lembrar quem é v. Quem é v? V é a derivada da posição em relação ao tempo. Se v é a derivada da posição em relação ao tempo, quem que você vai colocar no lugar desse v que está aqui? No lugar desse v que está aqui, você vai colocar exatamente dx dt. Estou colocando no lugar desse v dx dt, você vai ter isso aqui, ó, d dt, que é isso aqui, você repete, está aqui ele, e no lugar do v você vai colocar dx dt. Com isso você pode escrever o seguinte: você pode escrever que a aceleração é a derivada em relação ao tempo da derivada da posição em relação ao tempo. Repetindo, olha lá, você tem aqui, ó, a aceleração é a derivada em relação ao tempo da derivada da posição em relação ao tempo. É muito importante você saber fazer a leitura das equações. Você tem que saber ler a equação, né? Então você pode só dizer o seguinte: quando você tem d dt de dx dt, você pode dizer assim, ó, d dx você fala d2x, d dt você fala dt2. Então você vai ter o que? Que a aceleração é o que? A derivada segunda, olha o 2 aqui, a derivada segunda da posição em relação a quem? Ao tempo. A derivada segunda da posição em relação ao tempo você chama de aceleração. Mas como que nós definimos a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Se a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, você pode colocar esse dt aqui, então vai ficar o quê? ADT é igual a dv. Muito bem. Se ADT é igual a dv, você pode dizer o quê? Que dv é a dt, né? Então, se dv é a dt, o que você diz aqui? Você tem dv é igual a dt. Se dv é a dt, você põe a integral de um lado, integral do outro. Desse lado, a derivada é de v0, da velocidade inicial até a velocidade final. E do outro lado é do tempo inicial t0 até um tempo final t. Esse tempo inicial é 0. Semelhantemente ao que a gente fez anteriormente. Então aqui, a integral de dv é v. O limite de integração aqui é de v0 até v, igual. Essa aceleração aqui é constante, então ela sai da integral, daqui ela. Sobra o que para a gente? A integral de dt. Quem que é a integral de dt? É t. Qual o limite de integração? O limite de integração é de 0 a t. Bom, aqui você tem a velocidade de v0 a v. Velocidade de v0 a v, substituindo v aqui, você vai ter v. Você vai ter v. Menos, não se esqueçam, substituindo v0, você vai ter v0. Igual, o a, repete esse a daqui, esse a. O t, substituindo o t aqui, você vai ter t. Se substituir isso aqui vai dar 0 mesmo, t menos 0 dá 0, então você tem que velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes tempo. Passando a velocidade inicial para o outro lado, o que você vai encontrar? Essa equação aqui, v igual a v0 mais at. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Qual é a diferença dessas equações que você está vendo aqui para aquelas equações que você viu lá no ensino médio? Lá no ensino médio, disseram para você que velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Mandaram você decorar a fórmula. Decora. Vovô ateu, vê essas coisas assim que acabam prejudicando. Não, falaram para você memorizar essa equação aqui, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Agora não, você está sabendo da onde que ela veio, você sabe
qual a construção que foi feita de pensamento para chegar nessa equação. Você está fazendo um curso de licenciatura plena em física. No curso aqui você vai desvendar todas aquelas equações que você viu lá no ensino médio, que mandaram você decorar. Agora você vai saber de onde que veio. Está aí o curso superior. Você vai desvendar não só, isso é só uma coisinha que você vai fazer aqui. Vai desenvolver todas as relações, né? Teoricamente, experimentalmente, de todas as formas, né? Ah, mas é muita coisa, professor. Como é que eu vou fazer para, né, guardar tanta equação? Exaustão. A gente chama de HBC, horas que você fica sentado na cadeira estudando. É isso que vai determinar se você vai entender, guardar todas essas coisas ou não. São horas que você fica sentado estudando. Eu insisto em deixar isso aqui gravado aqui para você. Você vai ter que estudar muito. Você escolheu uma área que tem que estudar. Ah, professor, não vou ter tempo. Você arruma tempo. Você arruma, todos nós arrumamos tempo. Você vai crescer profissionalmente. Eu tenho certeza que você vai conseguir terminar o seu curso. Então vamos em frente. Aqui nós temos para a próxima, já determinamos a velocidade. Nós podemos determinar aqui para o movimento retilíneo uniformemente variado, nós podemos determinar também a velocidade escalar média, nós chamamos de VM. Como você determina a velocidade escalar média para o movimento, né, retilíneo uniformemente variado? Você pega a velocidade inicial mais a velocidade final dividido por 2, você tirou a média. Você pega aqui, ó, velocidade final mais velocidade, a velocidade inicial mais a velocidade final, divide por 2, você acha a média. É igual aqui no curso. Você tirou 10 na primeira prova e tirou 8 na segunda prova, você soma as duas, divide por 2, você vai encontrar quanto? Média 9, né? É uma média que você tira, né? Assim como aqui no curso, né, você pode tirar outras notas, né? Mas isso aqui é um exemplo. Então, se é velocidade média, é velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Essa é a velocidade escalar média. E aqui o gráfico, né? Você tem o gráfico da velocidade versus tempo. Nós vamos trabalhar com muitos gráficos aqui na física. Aqui a velocidade inicial, aqui a velocidade média, né? E aqui nós temos a velocidade final. Velocidade inicial, velocidade média, velocidade final. E aqui tempo inicial, tempo médio e tempo final. Então esse aqui é o gráfico da velocidade, né? Continuando, então você tem aqui essa equação. Você tem aqui, nós já sabemos que x igual a x0 mais vmt. O que quer dizer isso? Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade média vezes o tempo. A velocidade média a gente acabou de ver no slide anterior, que é a velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Vamos pegar isso aqui e colocar no lugar da velocidade média. Então você vai ter essa relação aqui, ó. X final é igual a x inicial, posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2 vezes o tempo, né? Então aqui você tem como determinar a posição final da partida, né? Muito bem, você também pode determinar a velocidade média. Você já sabe que é a variação de espaço sobre variação de tempo, que é x final menos x inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Então com isso você pode igualar, né, x final menos x inicial dividido por tempo final menos tempo inicial é a velocidade média. Mas quem que é a velocidade média? Nós já determinamos que a velocidade média é a velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2, que é a velocidade média, notem bem, para o movimento retilíneo uniformemente variado. O que você vai fazer? Você vai substituir no lugar dessa velocidade média esse VI mais VF sobre 2.
que é exatamente essa relação que está aqui, ó. O que você fez? Né? Você pegou x final menos x inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial, e igualou a velocidade inicial mais velocidade final dividido por 2. Então é assim que você determina a posição. Com isso, né, você pode substituir também a função velocidade. Nós já sabemos que a velocidade final é a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, no lugar da velocidade final, você pode colocar, né, a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Aí você vai ter essa relação: posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial vai ser o quê? 2 vezes a velocidade inicial mais a aceleração vezes tempo dividido por 2. E aí, o que você pode fazer? Você pode dizer que o tempo inicial é o tempo final, que é 0. Pode chamar a posição inicial de posição inicial x0, e aí você tem essa equação aqui: x igual a x0 mais v0t mais a t quadrado sobre 2. Ou pode escrever S igual a S0 mais v0t mais a t quadrado sobre 2, que é a função horária do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variado. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. É a equação horária do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variado, né? Lembrando aqui que nessa unidade 2, nós estamos estudando a cinemática escalar e a cinemática vetorial. A cinemática parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com suas causas. Você está estudando a primeira parte da mecânica, né, que é a cinemática. Está aprendendo a determinar a velocidade, a aceleração, posição de uma partícula, né, que são grandezas muito importantes para que você possa prever o futuro da partícula, inclusive até o seu próprio futuro, mas o seu futuro com relação ao movimento, né, com relação ao movimento de corpos, né. Com essa teoria você consegue prever o que vai acontecer com o corpo no futuro. São ferramentas que permitem a você determinar o futuro da partícula, dos corpos celestes. É por isso que as previsões são feitas com acerto. As pessoas conseguem prever com exatidão quase perfeita o que vai acontecer com os astros, o que vai acontecer, né, com os corpos. Veja bem, não confunda com astrologia, né? Isso aqui você está prevendo o futuro das partículas, do movimento das partículas. Não tem nada a ver com essa área chamada de astrologia, certo? Então, continuando aqui, nós temos, né, que trata ainda do movimento retilíneo uniformemente variado, quando você tem que a posição final é igual à posição inicial, mais a integral de t0 igual a 0 até t da velocidade vdt, né, de vdt, a velocidade vezes dt. Então, x igual a x0, mais a integral de t0 igual a 0 até t de vdt, que vai ser o que? A velocidade final, a função horária da velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Se você substituir a expressão na primeira, se você pegar no lugar desse V que está aqui, se colocar V0 mais AT no lugar desse V, você vai encontrar o quê? Que x final é igual a x inicial mais a integral de T0 a T de quem? De V0 mais AT dt. Com isso nós temos que x final é igual a x inicial
mais velocidade inicial, que multiplica a integral de t0 a t de dt, mais a aceleração, que é constante, vezes a integral de t0 igual a 0 a tt de t dt. Com isso você vai encontrar o quê? É que nós já fizemos isso anteriormente. Você vai ter que o x final, a posição final, é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Continuando, nós temos aqui a função horária da velocidade, né, escrita genericamente. Isolamos o tempo e nós temos que o tempo é igual à velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração. Você pode substituir o tempo aqui e aqui. Então você vai ter que S é igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. No lugar desse tempo, né? No lugar desse tempo você vai colocar V menos V0 sobre A. No lugar desse outro tempo você vai colocar V menos V0 sobre A, e você vai ficar com essa linda expressão aqui, né? Você pode até colocar na sua camiseta. Olha lá, ó. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial, que multiplica a velocidade final menos velocidade inicial sobre a aceleração, mais a aceleração sobre 2, vezes a velocidade final menos velocidade inicial sobre A elevado ao... Olha o tamanho da equação, para você determinar o espaço final, né? Você consegue prever o futuro da partícula, qual posição no espaço ela ocupará, né? Isso com certeza pode mudar os destinos da humanidade, e já mudou, porque você consegue prever muita coisa disso aqui, né? E aí, através do desenvolvimento matemático, você vai chegar à equação de Torricelli, que essa equação é independente do tempo, a equação de Torricelli, né? A equação de Torricelli é essa aqui. Então você tem velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que multiplica espaço final menos espaço inicial. Por que ela é independente do tempo? Você não encontra tempo nessa equação. A equação de Torricelli para a velocidade, função horária da velocidade independente do tempo. Não debate igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Então essa é a equação de Torricelli para o movimento retilíneo uniformemente variável, né? Então aqui nós temos que VdV, V é a velocidade, dV é a velocidade muito pequena, é o elemento de velocidade, o dV. Então VdV vai ser o quê? Quem é dV? dV é a dt. dV, fantástico, né? Toda essa unidade que está sendo dada para vocês hoje, desde a unidade dada pelo professor Theo até a minha, professor, onde que eu aplico isso na prática? Perícia criminal em acidente. Tem cara que pode montar uma empresa de consultoria nessa área, racha de ganhar dinheiro. Você, como físico, pode montar cursos de especialização em perícia em acidente de trânsito e chamar todo o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Criminal, dá curso. Você é físico. Racha de ganhar dinheiro. E você, professor, por que você não rachou de ganhar dinheiro? Já rachei de ganhar dinheiro fazendo isso aí, dando curso. Só que é assim, professor, quando eu dou esses cursos, 70% do que eu ganho vai tudo para a universidade, professor, porque eu levo o nome da instituição. 10 a 15% para manutenção dos cursos, sobra 5% para mim, quase nada. É só por amor à ciência. Você não vê professor rico.
Só se ficar mexendo só com paleta. Você pode fazer isso. Eu estou falando para você, se você terminar o curso, se quiser ser perito ou dar curso para perito, você vai ganhar dinheiro. Não é pouco não. Só que é alto risco. Você vai ser um cara avisado. Tem que andar com segurança. Tem que andar no carro preto, isso. 5, 10 atrás de você por ponto 40, cuidando da sua integridade física, porque esses caras são perseguidos. Por isso que eu saí fora desse negócio aí. E lá vem o doutor, ele sabe, e ele vai olhar aqui as marcas de pneu na estrada, o cara já vai falar até que hora que eu bati o carro. Passando por Corintiano, veio a distância do tempo. Essa igual a cidade do Brasil tem uma negócio coisa assim. Aí o cara pensa que você é mágico. Como que o cara? Aí. Fala que ele tá certo, se o cara mentiu ou não. Teve uma vez que ele bateu, né, a bicicleta com uma criança, matou a criança, fugiu do local. A única coisa que eu consegui identificar foi o tipo do carro, que era um Palio, mas não consegui pegar a placa. Era um Palio cinza, falou o tipo da cor do carro. A bicicleta era uma bicicleta amarela, né? E aí, o que aconteceu? O cara foi embora. Consegui esses dados. Então, olha lá, a origem do sistema de referência vai ser o ponto de partida do nosso movimento. Essa é a origem, né? A gente vai utilizar a equação horária do movimento uniformemente variável, MRUV. Então nós temos que Y é igual a Y0 mais VY0T mais meio de GT ao quadrado, que é semelhante a S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, que é a função horária do espaço por movimento uniformemente variado, que nós já vimos anteriormente. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Aqui nós estamos colocando, no lugar do S, nós estamos colocando Y. No lugar de S0, nós estamos colocando Y0. No lugar de V0, estamos colocando V, né? VY0. VY0, T, mas no lugar da aceleração A, nós estamos colocando a aceleração da gravidade, que é G. Ficar mais a aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2, que é exatamente essa equação aqui, ó. Y é igual a Y0 mais VY0T mais GT ao quadrado sobre 2. Aqui nós temos, né, a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade VY0T mais a gravidade vezes tempo quadrado sobre 2. No caso, nós temos que Y0 é 0, VY0 é 0, então vai sobrar para a gente meio, aqui está o meio. No lugar do G, que é a aceleração da gravidade, a gente vai adotar a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, no lugar do G, a gente vai colocar 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o tempo é exatamente esse 3 segundos. No lugar do tempo, a gente coloca 3 segundos. Vai ficar Y é igual a 9,8 vezes 3 ao quadrado, dividido por 2. Isso vai dar 44,1 metros. Esse é o valor de Y. Para encontrar a velocidade, você tem que VY, que é a velocidade no eixo Y, é igual a VY0 mais a aceleração da gravidade vezes tempo. Aqui
O VY0 é 0, a gravidade G é 9,8 metros por segundo ao quadrado e o tempo é 3. 3 vezes 9,8 a gente encontra 29,4 metros por segundo. O movimento no plano, um lançamento horizontal. Você pode imaginar uma esfera, uma bolinha sendo lançada do topo de uma mesa. Essa bolinha lançada do topo da mesa, que está a uma altura H do solo, aqui é o eixo Y, então Y é igual a H, que é a altura H do solo, a mesa está a uma altura H do solo, a bolinha é lançada com uma velocidade inicial V0, né, está submetida a uma aceleração da gravidade G, e essa bolinha vai se movimentar. Quando essa bolinha se movimentar, ela vai ter uma velocidade inicial V0, no eixo Y ela vai ter uma velocidade VY, e essa é a velocidade V da bolinha. Para determinar a posição dessa bolinha, a gente vai pegar a velocidade inicial e multiplicar pelo tempo. Para encontrar a altura, né, que essa bolinha foi lançada, a gente vai pegar a gravidade, multiplicar pelo tempo ao quadrado, dividir por 2. Para encontrarmos a velocidade no eixo Y, a gente vai pegar a gravidade e multiplicar pelo tempo. E aí, para encontrar a velocidade Vy ao quadrado, que vem da equação de Torricelli, a gente vai pegar 2 vezes a gravidade vezes a altura. Com isso, a gente consegue determinar a função horária do espaço para o movimento retilíneo uniformemente variado, onde Y vai ser a gravidade dividido por 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado, vezes a distância x ao quadrado. Uma função do segundo grau, nós temos aqui a altura y, nós temos a velocidade inicial no eixo x, que é v0x, a velocidade no eixo y, a velocidade v e a velocidade no eixo x, v0x. E essa bolinha vai se movimentando e ela terá um determinado alcance. Quando você lança a bolinha, dependendo da força que você vai aplicar na bolinha, ela vai ter um alcance diferente. Então o que acontece é que nós não estamos ainda preocupados com a causa desse movimento, que é a força. Nós vamos estudar isso aí na unidade 3, que vai tratar da dinâmica, que é o estudo do movimento dos corpos preocupantes com suas causas. No caso, a causa do movimento é a força, que é aplicada na bolinha. Então nós temos aqui um exemplo. Um avião bombardeio a jato voa na horizontal com velocidade constante igual a 720 km por hora. Sua altitude em relação ao solo é de 10 a quarta metros. Então 10 a quarta metros, você vai ter 10 seguido de 4 zeros. Então você vai ter 10 a quarta, vai dar 10.000 metros. É a altura dele. Qual deve ser o ângulo divisado a θ? Θ é o ângulo, uma letra grega, para que uma bomba lançada do avião atinja um alvo diretamente à sua frente e na direção do avião, né? O avião não vai poder esperar enxergar o alvo e lançar a bomba, tem que lançar antes, para a bomba cair no alvo. Então aqui, no instante que a bomba é lançada, sua velocidade inicial no eixo x é igual à velocidade de quem? Do avião, né? E o ângulo de elevação, que a gente chama de θ0 em relação a x, e a velocidade inicial no eixo y são nulas, iguais a zero. Então a gente pode adotar como origem o próprio avião, né? A origem do referencial no avião. Então nós temos o tempo de queda da bomba, é determinado por essa equação, y é igual a y0 mais vy0t mais gt ao quadrado sobre 2, né? Então vy0 é zero, então esse termo desaparece, vai sobrar para a gente o quê? Vai sobrar aqui y vai ser igual a
y0 mais meio de gt ao quadrado sobre 2. Esse y0 vai para o outro lado, vai ficar y menos y0 é igual a gt ao quadrado sobre 2. Y menos y0 é delta y. Delta y é gt ao quadrado sobre 2. Esse 2 pode multiplicar o delta y. Se o 2 multiplicar o delta y, o que a gente vai ter? Se o 2 multiplicar o delta y, a gente vai ter 2 delta y é igual a gt ao quadrado. O g está multiplicando o t ao quadrado, passa dividindo, você vai ter o quê? 2 delta y sobre g é igual a t ao quadrado. Então chegamos nessa expressão aqui. 2 delta y sobre g igual a t quadrado. Para assumir com o quadrado, você põe raiz quadrada. Então você pode escrever como? Pode escrever que t é igual a raiz quadrada de quem? De 2 vezes delta y sobre g. Por isso que essa equação está aqui. Então o tempo é igual a raiz quadrada de 2 vezes delta y sobre g. Quem é o delta y? O delta y é a altitude em relação ao solo, é o 10.000 metros quadrados, 10.000 metros, né? Então 10 a quarta metros é o delta y, vezes 2, dividido por g, que é 9,8. Você vai encontrar um tempo de 45,2 segundos. Então esse é o tempo, né? O tempo, você acabou de determinar o tempo. Muito bem. Então nós temos aqui, né, que o tempo de queda da partícula, no caso é a bomba, não depende da velocidade do avião. Será que o tempo de queda seria diferente se o referencial fosse invertido e colocado na Terra diretamente do avião? Então vejamos, a distância que a bomba percorrerá é o que? x0 igual a v0xt. v0x vale 200 metros por segundo, o tempo 45,2 segundos. Então a distância 9,04 metros. Para você determinar o ângulo θ, você pode usar a relação que o θ é o arco tangente de x sobre y, lá da trigonometria. O x vale 9,04, o y vale 10.000. Dividindo um pelo outro, você pode pegar 9,040 metros, dividir por 10.000 metros, você vai encontrar um valor. Se na calculadora você aplicar arco tangente, na calculadora sempre aparece assim, tangente a menos 1. É a mesma coisa de falar arco tangente, ou aparece tangente a menos 1. Se você dividir esse por esse, depois você apertar a tecla tangente a menos 1, você vai encontrar o arco tangente, vai dar aproximadamente o ângulo, que é 42 graus. Então nós temos aqui a velocidade inicial V0, a trajetória dessa bomba, a linha divisada do piloto, aqui está o ângulo θ, aqui o alcance e aqui está o alvo. Esse aí é o alvo. Muito bem. Aqui o movimento no plano, lançamento oblíquo. Então aqui nós temos V0x, que é a velocidade inicial no eixo x, V0y, que é a velocidade no eixo y, que nada mais é que a projeção da velocidade inicial em x e a projeção da velocidade inicial em y. Como é que calcula a velocidade inicial? Você pega a velocidade inicial no eixo x e soma vetorialmente com a velocidade inicial no eixo y. Lembrando que a aceleração da gravidade é g. Então esse aqui é o lançamento oblíquo. Então como é que você determina V0x e V0y?
Então, olha lá, V0x vai ser V0 vezes o cosseno de θ, e V0y vai ser V0 vezes o seno de θ. Você pode determinar também a função horária do movimento retilíneo uniforme. Então, x, que é a posição, é a velocidade inicial no eixo x, que é V0x vezes o tempo. Como o V0x você já mostrou aqui antes, que é V0 cosseno θ, você pode colocar V0 cosseno θ no lugar de V0x. Então você vai encontrar que x vai ser o quê? X vai ser a velocidade inicial V0 vezes o cosseno de θ vezes o tempo. E a aceleração no eixo y nada mais é que a aceleração da gravidade, com um sinal negativo. Então aqui você tem o valor de AY e o valor de x. Então, substituindo no lugar de V0y, V0 sendo θ, você pode dizer que y é igual ao que? A V0y vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo quadrado sobre 2, que é a mesma coisa de dizer V0, que é a velocidade inicial, vezes o seno do ângulo, θ, vezes o tempo, menos a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Para determinar a função horária da velocidade, você tem aqui, velocidade no eixo y é igual a velocidade inicial no eixo y, menos a gravidade vezes o tempo. No lugar de V0y, você pode colocar V0 seno θ. Com isso, você diz que a velocidade no eixo y é igual a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ, menos a gravidade vezes o tempo, né? E a equação de Torricelli você pode escrever aqui, a velocidade de Vy ao quadrado é igual a velocidade inicial vezes o seno de θ ao quadrado, menos 2 vezes a gravidade vezes y. Então, o tempo total de permanência no ar, que é o tempo de subida mais o tempo de descida no lançamento oblíquo, nós chamamos de tempo de voo, né? Desprezando as forças de atrito envolvidas, você pode considerar que a partícula retorne à mesma horizontal do seu lançamento. Então você pode dizer que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Como é que calcula o tempo de subida, que a gente chama de TS? Ele é igual ao tempo de descida, que é igual à velocidade inicial do projétil, vezes o seno do ângulo θ, dividido pela aceleração da gravidade. O tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Você vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 2. Então vai ficar 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno de θ sobre a gravidade. E você pode determinar a altura máxima atingida pela partícula. Quando ela é lançada obliquamente, ela vai atingir uma altura máxima. Para calcular essa altura máxima, você pega a velocidade inicial vezes o seno do ângulo θ ao quadrado e divide por 2 vezes a gravidade. Infelizmente, essas equações elas são utilizadas pelo homem, né, como forma para destruição. Eles usam essas equações para destruir alvos inimigos, principalmente nas forças armadas. Ele consegue saber a altura máxima, alcance máximo, velocidade inicial, quanto tempo vai gastar para atingir o alvo. Então, com essas equações, o homem, né, produz morte, né? Ele produz guerra, mas não só, elas também são utilizadas para bens pacíficos, né? Sempre em tempo de paz. Então, aqui nós temos a trajetória no lançamento oblíquo. Aqui é o lançamento. Uma bomba, por exemplo, é lançada com uma velocidade inicial V0. A projeção dessa velocidade inicial V0 no eixo X é V0x. A projeção no eixo Y é V0y. A velocidade inicial V0 nada mais é que a velocidade inicial no eixo X mais a velocidade inicial no eixo Y. E essa bomba vai se movimentando com velocidade V, V0x, Vy. No ponto mais alto você só tem a velocidade V0x, porque no ponto mais alto a partícula não realiza esse movimento de subida. A partícula passa pelo ponto mais alto e desce.
Então você tem só a velocidade de V0x. E quando chega aqui no final, você tem V0x, V que a gente está chamando de V3 linhas, para diferenciar do V duas linhas, do V' e do V. Então nós temos aqui um movimento de lançamento oblíquo. Podemos determinar o alcance máximo que ocorre quando a partícula retorna ao solo, após o tempo total, que é o tempo de voo, né? Então você pode determinar o alcance máximo, vai ser igual a 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado sobre a gravidade, vezes seno θ, vezes o cosseno de θ. Você pode colocar o ângulo θ na calculadora, apertar a tecla seno, depois você coloca o ângulo θ, aperta a tecla cosseno, multiplica um pelo outro, multiplica pela velocidade inicial ao quadrado, vezes 2, divide pela gravidade. E você também pode utilizar a equação velocidade inicial ao quadrado sobre g, vezes seno de 2 vezes o ângulo θ. Então assim você calcula o alcance máximo. Você chamando 2 vezes seno θ, cosseno θ de seno de 2θ, lá da trigonometria, para um ângulo, por exemplo, de 45 graus, você vai ter que o alcance máximo é a velocidade inicial ao quadrado dividido pela aceleração da gravidade. Então você vai ter um alcance chamado de alcance máximo. Esses são os alcances para diversos ângulos, mas aqui é para um ângulo de 45 graus. Você vai ter um alcance máximo. É chamado de alcance máximo. Para acharmos a equação da trajetória descrita pela partícula, que é um y, que é a função de x, você isola o tempo na função horária do movimento uniforme e substitui na equação do movimento uniformemente variado. Então você tem que y vai ser igual a tangente de θ vezes x, menos a gravidade dividido por 2 vezes a velocidade inicial vezes o seno de θ ao quadrado vezes x quadrado. Tem uma fórmula geral, onde você diz que y é igual a bx menos ax quadrado, o b é tangente de θ, e o a é g, que é a gravidade, sobre 2 vezes a velocidade inicial, vezes o seno de θ ao quadrado. De fato, são muitas equações, né? Você não precisa tentar guardar todas as equações, basta que você as entenda. Basta que você saiba para que utilizá-las. Quando você quiser calcular o alcance máximo, você vai saber a equação que você vai usar. Quando você quiser calcular a altura máxima, você também vai saber. Quando você quiser calcular a velocidade, a aceleração, quando você quiser calcular velocidade na equação de Torricelli, independente do tempo, você vai saber como utilizar. Você vai saber utilizar as equações do movimento uniforme, as equações do movimento uniformemente variado. Você sabe como demonstrar todas essas equações. Você não apenas memorizou essas equações, você sabe de onde elas vieram, e sempre o material vai estar aqui disponível para você, né, fazer a sua revisão. Então, com muito tempo de estudo, essas equações vão fazer parte da sua vida diária, de tal forma que você não vai precisar mais se preocupar com elas. Mas isso é só com o tempo. Não se assustem com o número de equações, são muitas, mas você precisa entender o significado delas, para que elas servem, como que você identifica cada grandeza e como você faz para chegar nela. Isso basta. O restante é com o tempo. É só com o tempo para você poder, né, entender toda a cinemática escalar e vetorial e toda a física como um todo. Se eu fazer um curso de física de 4 anos, vocês ainda vão ver muitas e muitas equações aí pela frente. Isso aqui é só a ponta do iceberg, né? O restante está aí para você desvendar até o final do curso. Então vamos entrar agora no assunto de cinemática vetorial, falando a respeito de vetor posição e vetor deslocamento, o vetor velocidade média e instantânea, a aceleração vetorial média, instantânea e centrípeta, que é a aceleração voltada para o centro, e o movimento relativo. A parte vetorial, falamos da parte escalar, agora a parte vetorial. Aqui nós temos um gráfico y em função de x, né? Aqui
aqui uma partícula localizada no ponto P, e o vetor posição que localiza essa partícula é o vetor R, né, que forma um ângulo θ com eixo x. O módulo do vetor R é igual a R, isso aqui no plano cartesiano. Então você tem aqui o chamado vetor posição, vetor deslocamento. Matematicamente você pode dizer que ΔR, que é a variação do vetor posição, é o vetor posição R2 menos o vetor posição R1, semelhantemente ao que fizemos lá no início. Δx é igual a x final menos x inicial. Variação de espaço é igual a espaço final menos espaço inicial. E aqui, em vez de ser variação de espaço igual a espaço final menos espaço inicial, vai ser variação do vetor posição é igual ao vetor posição final menos o vetor posição inicial. Você pode dizer R2 menos R1. Só mudou a maneira de escrever, né? Agora você está falando da cinemática vetorial. Então aqui o deslocamento ocorre em trajetória retilínea, né? O módulo do deslocamento vetorial vai coincidir com o módulo do deslocamento escalar. Você vai poder dizer que ΔR, o módulo da variação do vetor posição, é igual à variação de espaço. O deslocamento ocorre em trajetória curvilínea, então o módulo do deslocamento vetorial é menor que o módulo do deslocamento escalar, né? Pois a menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso vem lá da geometria plana. Então você pode dizer que a variação do vetor posição é menor que a variação de espaço. Então, de forma geral, você pode escrever as duas possibilidades em conjunto. Você pode dizer que a variação do vetor posição é menor ou igual à variação de espaço. Esse sinal é de menor ou igual, né? Menor ou igual. Então você tem aqui deslocamento e a... Então aqui, uma partícula realiza um movimento circular uniforme, conforme mostra a figura que estamos chamando de figura 4.4, trajetória de deslocamento da partícula. O raio do círculo é igual a 4 centímetros, né? Esse raio é 4 centímetros, aqui o raio é 4 centímetros, aqui a variação de espaço, a variação do vetor posição, as posições S1 e S2. Então nós temos aqui a pergunta: determine os módulos dos vetores de deslocamento escalar. O módulo do vetor de deslocamento escalar: uma partícula realiza um movimento circular uniforme, conforme mostra a figura 4.4. O raio do círculo é igual a 4 centímetros. 4 centímetros equivale a 0,04 metros. Ele pede para determinar os módulos dos vetores de deslocamento escalar, que é o ΔS, e o deslocamento vetorial, que nós chamamos de ΔR, que é a variação do vetor, né, deslocamento, então ΔR. O arco compreendido das posições S1 e S2 representa a metade da circunferência. Então você vai ter que ΔS é metade do comprimento da circunferência. Como é que se determina o comprimento da circunferência? O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Então você vai ter metade do comprimento da circunferência, então você vai ter 2πr dividido por 2. Esse 2 vai embora com esse 2, sobra πr. O raio você já determinou que é 0,04 metros, então o ΔS é 0,04 π metros, né? Π metros. O módulo do vetor de deslocamento, ΔR, o módulo da variação do vetor de deslocamento vai ser R ao quadrado mais R ao quadrado mais 2 vezes R cosseno θ. Então o ΔR vai dar quanto? 0,08 metros. A velocidade média, vetor velocidade média vai ser a variação do vetor de deslocamento ΔR, sobre ΔT. Então assim você determina a velocidade vetorial média, definida como quociente entre o vetor de deslocamento e o respectivo intervalo.
Então aqui, você pode calcular a velocidade vetorial média instantânea, semelhantemente como nós determinamos a velocidade escalar instantânea, no início da unidade. Então, em vez de você ter que velocidade é o limite de ΔT tendendo a zero, de ΔX sobre ΔT, onde ΔX é x final menos x inicial sobre tempo final menos tempo inicial, você agora vai usar o vetor de deslocamento. Então, a velocidade média vai ser o que? O limite de ΔT tendendo a zero, esse tempo muito pequeno, de ΔR, que é a variação do vetor de deslocamento, sobre ΔT. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual à derivada do vetor de deslocamento em relação ao tempo, a evolução temporal do vetor de deslocamento, como esse vetor de deslocamento se comporta com o passar do tempo. Então, V é igual a dr dt. Então, o limite acima é a derivada do vetor de deslocamento em relação ao tempo. Então, V é igual a dr dt. Então, a partir da relação, você pode pôr integração, ter a função horária do movimento retilíneo uniforme na forma vetorial. Em vez de você escrever S é igual a S0 mais VT, espaço final é igual a espaço inicial vezes tempo, em vez de você escrever X igual a X0 mais VT, X final é X inicial mais velocidade vezes tempo, você vai escrever como? Você vai escrever que o vetor de deslocamento R é igual ao vetor de deslocamento inicial R0 mais a velocidade vezes o tempo, que é a mesma equação que a gente escreveu para a cinemática. Então, a velocidade média da partícula você determina como a variação de espaço sobre a variação do tempo. Nós temos aqui a velocidade escalar média e a trajetória dessa partícula. A velocidade vetorial média e trajetória você vai determinar como sendo a velocidade média a variação do vetor posição em relação ao tempo. Não é a mesma equação, só que isso aqui é uma equação na cinemática escalar, que é uma equação na cinemática vetorial. Então, a variação do vetor posição da partícula, com isso você determina a sua velocidade média. Aqui a variação da velocidade, a variação vetorial da velocidade. Então, você tem velocidades diferentes em instantes diferentes. Aqui representado por V1, V2. Aqui um exemplo, um automóvel percorre um quarto de circunferência de uma pista circular horizontal de raio igual a 60 metros em 5 segundos. Então aqui as posições S1 e S2, a distância, o deslocamento, a variação de espaço e aqui o raio. Ele pede a variação do espaço, a variação da velocidade escalar média, o vetor de deslocamento e a velocidade vetorial média. Então aqui a variação de espaço vai ser o comprimento de circunferência dividido por 4, já que é 1/4 de circunferência, 2πr dividido por 4, você tem o valor de R, 60 metros, então 2π vezes 60 sobre 4, você vai encontrar 30π metros para a variação de espaço. A velocidade média vai ser a variação de espaço sobre a variação de tempo, a variação de espaço já foi encontrada anteriormente, 30π metros, divide pelo tempo de 5 segundos, você vai encontrar 30 dividido por 5, 6π metros por segundo. E o vetor de deslocamento ao quadrado vai ser R ao quadrado mais R ao quadrado mais 2RR cosseno θ. Isso aqui vai dar 2R quadrado. 2R quadrado, você substitui o valor do raio, você vai encontrar que o módulo do vetor de deslocamento é 60 raiz de 2. Para encontrar a velocidade média, basta você pegar o módulo do vetor de deslocamento e dividir por ΔT. O módulo do vetor de deslocamento já foi determinado, então 60 raiz de 2 sobre 5, você vai encontrar 60 sobre 5, 12, raiz de 2 metros. Aqui é a aceleração vetorial média instantânea e centrípeta. A aceleração média nós já entendemos como que se determina lá na cinemática escalar. A aceleração média vai ser a variação da velocidade em relação ao tempo. Aqui uma partícula com velocidade V1 num tempo T1 e depois com um tempo T2 com velocidade V2. A aceleração, que a gente chama de aceleração tangencial, vai ser a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A variação de velocidade é a velocidade final menos inicial, a variação de tempo é tempo final menos tempo inicial. Então você tem V2 menos V1 sobre T2 menos T1, você encontra a aceleração aqui, com a aceleração escalar instantânea. Você pode determinar a aceleração escalar instantânea como o limite de ΔT tendendo a zero,
da variação da velocidade sobre a variação do tempo, que nada mais é que a evolução temporal da velocidade, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Você pode então reunir todas essas equações. Nós temos que o vetor posição R é o vetor posição R inicial mais velocidade vezes tempo. A velocidade final vai ser velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. O vetor posição R vai ser o vetor posição R0 mais velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A equação de Torricelli, independente do tempo, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade. E a última aqui, o vetor posição R vai ser o vetor posição inicial R0 mais meio da velocidade inicial V0 mais V vezes o tempo. Então aqui com todas essas equações, né, nós temos condições, né, de determinar vetorialmente a posição e velocidade de uma partícula. Então, obrigado e tenham bons estudos. Made with Doodlecast Pro.